Deus, me preparei para esse cargo. A maioria estuda em seminários para se preparar. Então é uma coisa que nasce no coração daquele homem, mas um nascimento gerado, essa vontade, pelo Espírito Santo de Deus. Deus chama e o homem tem vontade, e as duas coisas se casam e funcionam perfeitamente. Então Pedro diz, não por constrangimento. Qualquer igreja que sentir que o pastor está meio sem gosto para o cargo, como que forçado a estar ali, é bom a igreja, através da diretoria, a quem de direito, conversar com o pastor, ser franco e perguntar o que é que está acontecendo. O senhor parece que não está muito à vontade no cargo, está arrastando um peso, o que é que está havendo, pastor? Agora, pode ser um desânimo passageiro e altamente normal na vida de cada pastor, está desanimado, está cansado, está com um problema de saúde, pode ser um estresse, como se diz hoje em dia muito. Se não for isso, e o tempo for passando e a igreja notar que esse pastor não sai dessa situação que aparentemente era provisória, aparentemente era um cansaço, já deu 3 meses de férias para ele volta do mesmo jeito, pastor, não seria bom reconsiderar seu ministério, a fase da sua vida pela qual o senhor está passando? Não seria bom? Porque pastor servir na igreja por constrangimento ou forçado, por pressão de alguma forma, ou financeira, ou de família, ou de orgulho próprio, sei lá de quê, de alguma forma que não seja espontaneamente, não serve. Feliz a igreja que, se vier descobrir isso no seu pastor, tem a sabedoria de tratar este assunto e com todo o amor do mundo, despedir o pastor e dar uma oportunidade para outro que queira espontaneamente, gostosamente desempenhar o seu ministério. Segunda antítese, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Onde há dinheiro, o perigo está grande. Dinheiro é uma peste, um perigo. Onde há dinheiro, há risco de interesseiros gananciosos entrarem no meio. Parece que além do salário que recebiam na época de Pedro, eles eram encarregados de administrar as finanças da igreja, que num certo sentido o pastor titular hoje tem essa responsabilidade, uma vez que tudo está debaixo da responsabilidade dele. E seja como for, a igreja sempre foi atacada por homens inescrupulosos, sempre foi, é hoje, homens que vão atrás do benefício próprio, e o próprio Novo Testamento já denunciava pessoas assim. 2000 anos depois de Pedro, nós hoje é só abrir a televisão e você vai ver falsos bispos, falsos apóstolos, ou talvez ver os jatinhos deles. É muito fácil, sempre teve, sempre vai ter. Então, não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Um peso extra que nós pastores, tendo eu, sérios no sentido de que temos compromisso com a palavra de Deus, um peso extra que nós sentimos é exatamente a percepção do público que não é tolo, desta verdadeira invasão de pastores e apóstolos e bispos autoqualificados e comerciantes de almas humanas e altamente gananciosos e com o nome, né? Pastor, bispo, presbítero. Então qualquer um que leva o nome hoje de pastor, ele traz com ele próprio, ele arrasta esta péssima imagem que esses falsos mestres estão deitando no país, mas faz parte. Sempre esse tipo de peso, de acordo com as épocas, de acordo com as culturas, de acordo com a forma que o diabo está trabalhando naquele contexto, naquele local. Então esse tipo de peso, de carga extra, sempre vai haver
nós pastores não devemos nos apavorar com isso. Aliás, servir até como uma espécie de uma confirmação de que nós somos cheios de defeitos, mas comprometidos seriamente com a palavra de Deus. Quero só lembrar que ganância pode ir além de dinheiro. Pode haver pastor ganancioso de fama, de sucesso, de poder. Não só dinheiro, é o mais comum, é o dinheiro, mas não só isto. Terceira antítese: nem como dominadores dos que vos foram confiados. Olha a expressão de novo: vos foram confiados. O dono confiou a vocês, mas já falei bastante disso. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Uma das maiores tentações do pastorado é aproveitar a autoridade para exercer o poder de forma errada, dominadora. O homem gosta de poder, o ser humano gosta de poder. Curioso que o poder em si não é errado. Deus é extremamente poderoso, e nós fomos criados à imagem e semelhança dele. O poder seria sadio, benéfico, grande poder, desde que utilizado para a glória de Deus. Nós vamos ter muito poder na glória, mas um poder agora exercido de uma maneira totalmente lícita, porque aponta para a glória de Deus. Se você gostaria de ter um poder espiritual que levasse 100% para a glória de Deus, amém. O problema é que nada que nós fazemos hoje pode ser qualificado de 100% espiritual, porque a nossa carne ainda nos atrapalha bastante. Então, muito do que o crente faz é embolado no espírito dele, agora subordinado à habitação do Espírito Santo, contra a sua carne, como Paulo deixou claro, a guerra da carne contra o espírito. Então os pastores têm que ter muito cuidado com o exercício da autoridade e do poder que Deus deu, porque o pecado veio e distorceu tudo. Então nós seres humanos passamos a querer exercer o poder de uma maneira errada, dominadora, deixa Deus de lado, eu que quero a glória, e esmaga o outro e tudo isto. E pastores, por mais precavidos que sejam, eles correm esse perigo, porque continuam, infelizmente, atrapalhados pela sua própria carne, embora já salvos em Cristo. Não é esse tipo que Deus deseja para o rebanho de Cristo. E lembre-se, dominador não é só aquele que usa voz alta, grito, mão na mesa e domina de uma maneira bruta, agressiva. Existe esse dominador tipo Hitler? Mas o mais perigoso é aquele que fala manso, devagar, e é risonho, e mãozinha no ombro. Esse é o perigoso, quando ele quer dominar e usa essas artimanhas para exercer o poder de uma maneira errada, de uma maneira não cristã. Então, como usar a liderança corretamente, apóstolo Pedro? Como fazer que o povo siga o pastor? A resposta é clara: tornando-vos modelos do rebanho. Deus deu de fato autoridades aos pastores, mas essa autoridade só será reconhecida se ela vier acompanhada de um comportamento cristão correto. Não adianta o pastor ficar repetindo do púlpito, domingo após domingo: eu tenho autoridade, aí cita as passagens bíblicas, eu tenho autoridade, me respeitem. O líder não se impõe desta forma. Que lá pode ser bom lembrar a igreja, numa situação complicada, numa situação muito crítica, é bom lembrar, é lícito, é válido abrir as escrituras e dizer: olha, está aqui a autoridade que eu tenho como pastor. Gente, eu vou ter que usar essa autoridade, eu tenho que usar, eu tenho que dar contas ao dono do rebanho. Mas de uma maneira rotineira, ficar lembrando que tem essa autoridade, está até mostrando que não está conseguindo ser uma autoridade natural. Natural. É através do comportamento do pastor, não do que ele diz no microfone,
que o povo não apenas aceitará com naturalidade a sua autoridade, mas ele terá vontade de imitá-lo. E aí está o ponto, um dos pontos mais recompensadores de um pastor. É verificar que as ovelhas de Cristo têm vontade de imitá-lo na sua vida. Isso é a maior comprovação que pode existir de que ele está desempenhando bem o seu ministério. Pode parecer estranho um pastor gostar de ser imitado. Claro, se de fato ele quer ser imitado nas suas ideias absolutamente pessoais, no seu jeito particular de ser, em todas as suas ideias, em tudo, é estranho mesmo, claro. Mas não é estranho se o pastor, ele próprio, está imitando o Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente o que Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então é válido o pastor querer, ansiar, sonhar em ser imitado. Sim, mas sempre pensando, eu só quero ser imitado naquilo em que eu estiver fielmente imitando o Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, um versículo gostoso, tem duas coisas aqui. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Primeira, a lembrança de que existe um Supremo Pastor. Já falei um pouquinho dele ao longo da pregação. Se você acha bom ter um pastor aqui na terra que se preocupa com você, que ora por você, que aconselha você, que prega para você, que lhe orienta, lhe exorta, lhe repreende corretamente e em amor, que lhe anima, se isso é agradável para você, ser servido por um pastor assim, imagine o quanto será maravilhoso ser pastoreado pelo Supremo Pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo, perfeito, de amor infinito, e que muitas vezes corre um certo risco de se tornar assim um pouco